Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 117.700 dólares no exato momento que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin fechou ontem a semana de forma bullish e a gente entra na semana com correção. Muitos começam a se preocupar e começam a se perguntar: este é um movimento natural? É um movimento padrão em semanas que temos a decisão da taxa de juros pelo Fed? Quarta-feira temos a reunião do FOMC, reunião que define a taxa de juros. Este tipo de movimento é corriqueiro? Faz sentido? Abre oportunidades? E as altcoins? Elas acompanham? Elas não acompanham? O Ethereum está próximo de um rompimento. O que esperar? Eu quero te mostrar tudo neste vídeo. Então eu convido você a ficar até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, vou pedir para você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Pois bem, o Bitcoin fechou de forma bullish, fechamos flertando com a parte superior do canal de baixa. Canal de baixa, se for rompido de forma confirmada, nos colocará diante da bandeira de alta. Bandeira de alta que tem alvo lá em 137 mil dólares. Poxa, Lô, mas a gente acelerou e a gente já está devolvendo. Este é um movimento que preocupa? Eu vou te mostrar do macro ao micro. É sempre importante que a gente olhe o macro primeiro, para que a gente tenha uma consciência, a gente tenha a noção exatamente do ponto em que nós estamos. E como você pode verificar aqui, no macro, olha onde a gente está. Que gráfico é esse? É o gráfico do Bitcoin semanal, que venceu uma resistência de muitos anos, uma resistência que vinha do ciclo passado. Topo, 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 resistência, 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 rompida. Vimos o rompimento da resistência, uma aceleração, uma rejeição, um reteste nesta última semana. Opa, a semana que fechou ontem, 21 horas horário de Brasília, nos trouxe este candle de valorização. Agora a gente caminha para uma retração. Retração que é normal, é natural ou não? Pois bem, se você me acompanha, é inscrito no canal e viu os meus últimos vídeos, você sabe que este é um movimento que, historicamente, é esperado, é natural. Ele acaba rimando. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho toda vez, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu fizer um vídeo novo. E se esse vídeo fizer sentido para você, já aperta aquele like. Pois bem, o que eu falei pouquíssimos dias atrás? Eu falei sobre um movimento padrão no início da semana em que nós temos a reunião do Fed, a reunião do FOMC, marcada para o dia 30 de julho, essa quarta-feira. Nós temos retrações antes da reunião. Esse é um processo natural, é um movimento muito padrão. Veja que em todas as últimas reuniões, e eu peguei o histórico dos últimos 2 anos e meio, nós tivemos apenas três reuniões em que tivemos, antes da mesma, acelerações. Todas as outras, vimos quedas. Pois bem, se a gente entende que o macro está em um movimento saudável e que é natural uma retração, o que a gente tem que olhar no micro? Esse movimento de alta do fim de semana criou um gap adicional. Nós temos um gap em 114 mil dólares e ontem vimos a criação de um gap justamente em 118.300 dólares. Um gap da CME que
está prestes a ser fechado. Não é uma certeza nem uma garantia que todos esses gaps serão fechados. No entanto, a gente sempre tem que olhar com muita atenção para os gaps mais recentes. Eles têm uma probabilidade maior de serem fechados. E é o caminho que nós estamos tomando. Se a gente soma o macro com o que acontece historicamente no começo de uma semana em que temos reunião do Fed, com o movimento do final de semana que criou um gap e também somamos o padrão de baixa que ainda não foi rompido, a gente vê que sim, é algo natural vermos correções. Temos faixas ainda inferiores que poderiam abrir oportunidades? Temos. A gente já apresentou essas faixas algumas vezes nesses últimos dias, mas eu vou mostrar novamente. Retração de Fibonacci. Quais são as faixas? 113.600, 107.700. Temos também média de 50 dias. Veja que ela está justamente em 111.200. E a gente tem, além do gap de curto prazo em 114, como você pode verificar aqui, gap em 114, nós temos esta faixa de sustentação, que era o topo anterior e agora vai servir como um suporte muito forte. Confluência muito interessante para quem quer aproveitar caso o mercado busque essas faixas. Podemos atingir esses pontos caso a gente não vença os 121 mil dólares. O que é 121 mil dólares? Teve o rompimento dos 121, a gente caminhará para a confirmação da bandeira de alta, o que aumenta a probabilidade de buscarmos o alvo em 137. Enquanto não tem rompimento, esta faixa de retração ainda sim segue plausível. E a gente tem que entender que nesse curtíssimo prazo, com tantos eventos importantes para essa semana, a gente tem que ter uma visão dupla, alta e baixa. Isso não é tentar adivinhar o que o mercado vai fazer. Isso é analisar o mercado de fato de forma responsável, permitindo que você possa criar planos de reação. E outra, você não pode esquecer que o Bitcoin é o farol. Se o Bitcoin é o farol, os movimentos do Bitcoin vão impactar naturalmente as altcoins. E quem melhor para nos trazer o termômetro do risco, senão o Ethereum? Vamos olhar o Ethereum. Foi lá em cima, beliscou a faixa superior, quase atingimos 4 mil dólares. Tivemos o rompimento? Ainda não. Se a gente começar a romper esta área, principalmente 4 mil dólares, o mercado vai olhar para o risco de uma forma muito mais agressiva. E isso pode impulsionar todos os ativos. Isso vai acontecer sem o Bitcoin? Não. É totalmente improvável que isso aconteça sem o Bitcoin. Precisamos do Bitcoin, já que ele é o farol. Mas a gente não pode esquecer que o Ethereum está em um ponto crítico. Ponto crítico para compras? Eu sou um pouco mais cético. Eu nunca gosto de olhar para resistências e falar em compras. A gente sempre olha para gatilhos gráficos. E um gatilho é a retração de Fibonacci entre 3.200 e 2.800 ou o rompimento do padrão e o teste. Mas estamos diante de um cenário muito importante e muito bullish, não se engane. O que eu devo alertá-lo é, não confunda o curto prazo com o macro. Lembre-se, no macro, o mercado segue extremamente bullish. E essa recuperação do próprio Ethereum não foi à toa. Olhe para os cenários dos próximos dias com muita atenção e se prepare para aproveitar as oportunidades que podem aparecer. Eu vou ficar de olho e vou monitorar o mercado como um todo e trarei atualizações a você aqui e lá no grupo geral do Telegram.
convido você a participar do mesmo. A gente passa muitos insights, análises, dicas, atualizações reais neste grupo. Clica no segundo link da descrição e você vai acessar este grupo e vai ter todas as informações. É totalmente gratuito, aproveite. Vamos monitorar, conscientes de que este tipo de correção não é tão estranha como pode parecer para alguns. Eu volto a qualquer momento. A qualquer momento. E eu deixo aqui o seguinte: aproveita para se inscrever, porque a gente está aqui diariamente. Só não esqueça que nos meus vídeos eu não trago indicações de compra nem de venda, são apenas vídeos educacionais, onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos, com muitos lucros no bolso.